Bom dia a todos, todas, hoje. É com muita alegria um dia do CIDART, primeiro simpósio internacional de direção de arte audiovisual. Hoje nós teremos, nessa primeira sessão, de 9 às 11, três apresentações, né? E nós vamos começar com a Flávia Iared, que vai apresentar seu trabalho chamado Processo de Criação do Espaço Cênico Visual no clipe Vai Ter Que Andar para Frente, do programa de humor A19. Com a palavra, Flávia. Bom dia, gente, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer muito a oportunidade e principalmente a comissão organizadora que se dedicou tanto para fazer esse evento acontecer. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Peraí. Pronto. Está todo mundo vendo? Sim. Tudo certinho, né? Bom, nessa comunicação, nós vamos analisar o processo de criação do espaço cênico visual do clipe Vai Ter Que Andar para Frente, do programa de humor A Gente Riu Assim. A Gente Riu Assim foi um dos programas especiais de fim de ano produzidos pelos Estúdios Globo e exibidos no seu canal da TV aberta. Foram feitas 2 edições deste programa, 2018 e 2019. A proposta do programa era abordar as notícias que marcaram o ano sob o ponto de vista do humor, reunindo esquetes produzidas nos diferentes programas humorísticos da emissora. Aqui nós trataremos do clipe de encerramento do 2º programa da série, exibido em 25 de dezembro de 2019. E, portanto, situamos nossa discussão no contexto político e social do final de 2019. O ano de 2019, primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro, foi marcado por intensas manifestações políticas, uma terrível crise econômica e retrocessos em todas as áreas. E, neste contexto, os programas de humor desempenharam um papel fundamental de crítica, onde se postulava: está difícil competir com a realidade. O mote do núcleo de humor da TV Globo sintetizava a vontade de mergulhar no universo dos acontecimentos e das notícias jornalísticas que viraram terreno fértil de inspiração. Os clipes musicais dos programas de humor eram baseados em paródias de músicas muito conhecidas e cantadas pelo público em geral. As letras eram modificadas para comentar e criticar algum assunto específico, com humor. Essas escolhas eram comercialmente calculadas e possibilitavam, apesar dos conteúdos muitas vezes distantes do público, a grande aceitação e repercussão em diferentes camadas e mídias sociais. A música deste clipe foi Onda Diferente, das cantoras Ludmilla e Anitta, que ganhou o prêmio Multishow de Música Chiclete 2019. E a resposta resultou no retrato do ano que passara e, de alguma maneira, o prenúncio do ano que viria. Pensou-se que nada poderia ser pior do que 2019, até vir 2020. E se, de um lado, existia uma letra de música extremamente melancólica, do outro a encomenda era de fazer rir e levar esperança de tempos melhores. Se, por um lado, havia um texto denso e triste, sobre o fio, a proposta artística deveria manter a sutileza, a leveza e a beleza de um conteúdo de humor globo. O filósofo Didi Uberman, em seu livro Sobre o Fio, coloca em questão a soberania do artista-criador que nossa sociedade tanto idealiza. Faça-me encomenda feita por uma instituição. Segundo ele, a potência da arte se confronta constantemente com o poder das instituições que a cercam e lhe permitem trabalhar. O artista seria soberano? Existe soberania? Sob que condições a soberania prevalece? Didi Uberman faz uma relação direta do artista com a imagem de um equilibrista numa corda bamba, que para ele é a representação perfeita de força e vulnerabilidade. A soberania está sempre por um fio. O artista, ao dançar sobre o fio, equilibra-se para libertar sua obra de um mundo e de suas condições, ao mesmo tempo que abre esse mundo para a vista das pessoas que nele habitam.
E é sobre o fio que profissionais do audiovisual, redatores, diretores, roteiristas, cenógrafos, produtores de arte, enfim, são colocados ao receber uma encomenda, feita por qualquer instituição empresarial, desde, neste caso, uma produtora de conteúdo. A encomenda deve também se reportar diretamente a outras instituições que a financiam, e assim sucessivamente. O trabalho a ser realizado, portanto, não vem somente de uma necessidade pessoal de artistas envolvidos, de exprimir uma ideia ou um sentimento. Os artistas precisam subordinar seus devaneios subjetivos nas necessidades de outros sujeitos. O fio esticado entre o artista soberano e seu ideal de liberdade, nunca correspondido, é sempre tensionado até o limite do rompimento. No caso específico deste clipe, a navalha do fio estava justamente na dificuldade de encontrar maneiras de fazer rir, de uma narrativa de acontecimentos tão tristes, e na constatação de que rir é um caminho para a evasão do discurso vigente. Com relação ao processo de criação, eu estou usando o livro da Cecília Almeida Salles, Rede de Criação, Construção de uma Obra de Arte, que incorpora o movimento construtivo processual da obra de arte na sua análise. O conceito de rede, abordado pela autora, é imprescindível para analisar obras de audiovisual, que concentram em si as características do trabalho coletivo, simultaneidade de ações e intenso estabelecimento de sentido a partir de atividades multidisciplinares que dialogam entre si. Nessa pesquisa, nós vamos nos concentrar em três pontos abordados pela autora, que são balizadores externos, erros e acasos e trabalho coletivo. Trabalho coletivo, a autora coloca que processos aparentemente individuais se dão impreterivelmente nas relações com os outros, na relação dialógica que acontece na interação de desejos e subjetividades em um projeto comum. Importante definir a autoria dos programas de televisão e dos programas de audiovisual sobre essa perspectiva relacional e processual em uma rede complexa de construção permanente. As obras de audiovisual vão se materializando em tempo real e não linear, convidando todos os profissionais envolvidos a serem cúmplices desse jogo imprevisível e incontrolável. A interferência de tantos autores implica num processo de criação em constante movimento. É sujeito a interferências do início ao fim de elementos novos e inesperados. Todas as contribuições dos diferentes profissionais que compõem a equipe são relevantes e são capazes de mudar a direção do trabalho. No bordão da televisão, só acaba quando termina, e só termina quando vai ao ar. Por balizadores externos, a autora considera todas as interferências, desde a própria encomenda e os recursos disponíveis, assim como o mundo que o artista observa, da onde ele recolhe tudo aquilo que o inspira, e ao mesmo tempo lhe impõe restrições. No caso específico desse clipe, a gente pode considerar como balizadores externos o tempo, o orçamento, o roteiro, a encomenda e o espaço físico. O tempo foi um dos maiores fatores, porque haviam 3 semanas para execução, desde o recebimento do roteiro até a exibição. Então, ele passou a ser o maior balizador. E o que quer que fosse criado deveria ser possível de ser realizado nesse período. Logo de partida, foi decidido gravar em estúdio para que a gravação não fosse refém de previsões meteorológicas desfavoráveis. Logo de partida, não haveria tempo de projeto e de execução para que a solução criativa apontasse em cenários físicos muito complexos, construtivamente. E a solução precisaria ser exequível, o que ajudou a cumprir com conforto o segundo balizador, o orçamento. Acho que todo o trabalho de audiovisual parece ter menos orçamento do que deveria. E é preciso pensar no orçamento como recurso que estão disponíveis para aquele tempo específico. Recurso, além de verba, também significa quantidade de equipe e acervo disponível. Quando há pouco tempo, os recursos fazem diferença, porém, quando não há tempo, como é o caso deste projeto, os recursos não fariam muita diferença. E a solução foi encontrada nessa equação, foi conceber um espaço único, onde todos os lugares cênicos solicitados no roteiro pudessem ser materializados.
Que lugar seria este? Que lugares seriam estes? Retornamos, assim, neste estudo, ao terceiro balizador, que é o documento originário da maioria das obras de audiovisual, o roteiro. Neste roteiro, cada trecho da música remetia coletivamente a uma imagem jornalística da história do nosso país. Este clipe era a oportunidade de explorar uma forma narrativa construída sobre o eixo das imagens emblemáticas da história e que pertence à memória coletiva, constituintes da noção de país e de povo. São imagens capazes de serem percebidas em diversas camadas de entendimento e, por isso, podem ser absorvidas e contextualizadas por grande parte do público televisivo. Apropriando-se do legado dos grandes levantes e imagens icônicas feitas por cineastas, fotógrafos e artistas, pensou-se poder atingir os telespectadores para que cada um deles também construísse sua própria narrativa de 2019, identificando suas memórias e recordações nas imagens apresentadas no ritmo da música chiclete. A decisão de inscrevê-las num espaço único, resultado do balizador tempo e orçamento, acabou resultando na ideia de configurar um lugar de escritura branco como uma folha de papel, onde também fosse possível ter a oportunidade de escrever um futuro diferente. As imagens foram, então, transportadas e desenhadas nesse contexto, para que cada situação trazida pelo roteiro pudesse ser revista, reimaginada, como num ponto zero, de reinício e recomeço, o que nos conduz a outro balizador, a encomenda. A encomenda de não fazer um clipe sombrio, cuja letra remetia diretamente às imagens fortes de tudo o que era narrado, seria de alguma maneira cumprida ao escrever as memórias numa folha em branco. A plasticidade e a beleza poderiam trazer a leveza necessária para um programa de humor. Seria impossível fazer graça com a melancolia do final de 2019, mas talvez fosse possível dar esperança de uma escritura de um novo futuro, se todos viessem a caminhar na mesma direção. E apesar dos pesares de um ano turbulento, fruto de tantos reveses, provocados por um governo que se constituía no antagonismo e promovia o discurso da destruição, a palavra da encomenda era de paz e esperança, andar para a frente, todos na mesma direção. Com relação ao espaço físico, a cenografia tinha à disposição o maior estúdio da TV Globo, mas, ao mesmo tempo, ele parecia pequeno para a vontade da direção de fazer uma caminhada para a frente em plano sequência, sem pausas. Então, todo o espaço físico do estúdio, de 25 metros por 35 metros, o que dá mais ou menos 800 metros quadrados, foi utilizado para fazer um grande fundo infinito branco, aonde eram construídos diversos sets para recriar as imagens que foram encontradas com relação à música, né? Bom, e assim, todos os balizadores em mãos, as soluções parecem aparecer, e o espaço cênico visual é criado, respondendo a todas as necessidades e encomendas. Sem esses balizadores, a criação seria outra possível. Eles criam os limites da criação. Por erros e acasos, finalmente, a autora entende tudo o que provoca uma mudança no processo de produção, levando às novas possibilidades de obras, tudo aquilo que sai do previsto, do combinado e controlável, e que demanda soluções inusitadas, que podem acrescentar muito à obra apresentada ao público. Para muitos artistas, o erro é recebido como acaso criador, que leva a descobertas, mas também significa aceitar que aquela obra poderia ter sido diferente e que outras obras poderiam ter sido possíveis. Aqui eu coloco os atores como um dos principais agentes do acaso e de transformação da ideia original. A interpretação que vem deles pode e deve transgredir e completar a ideia inicial da equipe artística. Neste caso específico, o cenário é um contraponto do humor e a força motriz para a reprodução das imagens icônicas da letra da música cantada. Então, eu cito aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a atriz Betty Goffman precisava reconstruir a fotografia do suposto suicídio do jornalista Vladimir Herzog, imagem símbolo das atrocidades cometidas pela ditadura militar. E frente a essa reconstituição de extrema violência, a Betty decidiu brincar com o bambolê antes de se colocar na posição da fotografia icônica.
O Homem dos Balões deveria ser uma imagem tranquila e leve, reconstituindo uma das imagens do artista plástico Banksy, mas o ventilador do departamento de efeitos visuais era muito potente e o figurante acabou se enrolando nos balões e acabou provocando uma imagem que fez muito mais sentido para a direção. O bombardeio do peixe inteligente dependia exclusivamente da interpretação dele, e a coreografia do grande ditador foi recriada por Marcela Diné, que ele precisava dançar com uma terra plana. Enfim, a gente entra para as considerações finais. Com esse estudo, eu pretendo ter levantado questões e apresentado relações que colaboram com a investigação sobre os bastidores do processo criativo de um programa de humor encomendado por um canal aberto. Eu acho que refletir a respeito de suas idiosincrasias, desafios e amarras torna-se essencial neste momento, em que, apesar da afirmação do humorista Paulo Gustavo de que rir é um ato de resistência, as produções dos programas humorísticos foram interrompidos no canal aberto da TV Globo com a justificativa da crise e do agravamento da pandemia. É essencial colocar que a transgressão é sempre possível e na sutileza e força das palavras e das imagens, o mundo sempre pode ser colocado à vista. Aqui eu coloco a equipe artística do programa, né, dos créditos. Direção de Felipe Joffre, produção Tatiana Pode, direção de fotografia Paulo Violeta, cenografia Flávia Arede, produção de arte Ângela Melman e figurinos Alessandra Barros. É isso, gente, muito obrigada. E é isso aí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu gostaria de agradecer a apresentação da Flávia, depois a gente vai abrir para os comentários, mas eu vou passar agora a palavra para Maria Clara Mendes, e a sua apresentação se chama Memória e Direção de Arte, objetos de memória na construção visual da narrativa. Está com você, Maria Clara. Perdão. Bom dia. Vou apresentar a pesquisa Memória e Direção de Arte, objetos de memória na construção visual da narrativa. Sou estudante de design e venho do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE de Caruaru. Sobre a pesquisa, proponho aqui analisar brevemente os artefatos de memória na construção da visualidade da direção de arte, considerando de que forma os objetos ajudam a contar a história do filme, tendo como referência a Cômoda de Tia Lúcia, em Aquários, filme de Kleber Mendonça. Damasio define os artefatos de memória como objetos que fazem lembrar, e que, para despertar este lembrar, são objetos que dependem das relações que as pessoas estabelecem entre si, ou seja, são objetos que carregam memórias por terem testemunhado momentos importantes na vida das pessoas. E por isso, tanto faz a beleza do objeto, a qualidade do objeto ou até mesmo a funcionalidade deles. Estes objetos se tornam significativos através dos acontecimentos que eles participam. Os artefatos de memória mediam relações sociais e nos fazem lembrar das coisas. Algo valioso para se explorar na direção de arte, no que envolve a construção imagética e conceitual a ser transmitida visualmente no filme. Sobre a comunicabilidade dos objetos, Baudrillard enfatiza que a organização deles nos espaços comunica identidades, estilos de vidas e posições sociais, permitindo assim uma leitura do lugar e de quem vive nele. Ainda dentro dessa comunicabilidade, Junqueira ressalta essa capacidade dos objetos de transformar os espaços e colocar neles referências simbólicas e subjetivas que tanto dizem sobre os personagens e sobre as memórias depositadas por eles nos objetos. Uma coisa interessante é que Damasio observa que as pessoas são responsáveis por dar forma social aos objetos. Portanto, elas têm a liberdade de atribuir novas funções e novos significados aos objetos que usam. Em Aquários, de Kleber Mendonça Filho, o apartamento de Clara é um personagem à parte, construído afetivamente com referências que nos dão pistas sobre a personagem e sobre o que o apartamento significa para ela.
E isso é muito importante para compreender a narrativa do filme. Por que Clara insiste em resistir? Por que o apartamento não está à venda? O apartamento e tudo que nele existe envolve as memórias de Clara. E um objeto em especial se destaca no apartamento, que é a cômoda de tia Lúcia. A cômoda pertenceu a tia Lúcia e testemunhou a revolução sexual dela. É um objeto que está no apartamento desde os anos 80 e segue nele nos dias atuais. E, por fim, a cômoda aparece em Um Pesadelo de Clara, um pesadelo emblemático em que o apartamento aparece praticamente vazio, em uma atmosfera caótica e completamente desconfortável para Clara. Então, dá para identificar que a cômoda tem a função de conduzir a narrativa e de comunicar os conflitos que atravessam os personagens. E conforme aponta Coelho, os objetos fílmicos têm a função de conduzir narrativas, marcar acontecimentos e falas, realizando estas ações em conjunto com os espaços, tempo e personagens. Em Aquários, a cômoda aparece logo no começo do filme e de uma forma muito impactante. É uma aparição que parece dizer: preste atenção neste objeto. E ele vai aparecendo. A história vai se desenrolando com a participação dele. Os conflitos de Clara com a construtora vão ficando cada vez mais evidentes. E não é uma coincidência que este objeto tenha testemunhado a revolução sexual de tia Lúcia e ganhe novamente destaque quando Clara recebe aquele rapaz no apartamento. Não é uma coincidência que a cômoda apareça no pesadelo em que Clara aparece sangrando. A cômoda tem essa função de preservar as memórias dos personagens e de conduzir a narrativa do filme. E, nesse sentido, o apartamento de Clara é responsável por acolher afetivamente a cômoda, e a cômoda nos ajuda a compreender o que o apartamento significa para Clara e para o filme. A direção de arte, assinada por Juliano Dornelles e Thales Junqueira, deixa isso evidente. Fica muito claro a função narrativa do objeto, fica muito claro pela composição visual dos espaços do apartamento que tudo nele tem um pouco de Clara, e isso envolve as experiências testemunhadas por ela, por tia Lúcia e pela cômoda, que é um artefato de memória. É isso, muito obrigada. Mas antes eu queria também exibir um vídeo bem curtinho. Inicia sua vida universitária aos 18 anos, onde foi aprovada em segundo lugar no vestibular de Direito Federal de Pernambuco, no ano de 1931. Você está disponível, Paulo? Para agora? Para agora. Nome sinônimo da decisão na área, no nosso estado, numa época com poucas pessoas, poucas mulheres ingressando no ensino superior. Onde poucos trabalham no campo de direito e das leis. A senhora está sangrando. É isso, obrigada. Maria Clara, muito bacana seu trabalho. Vou passar agora a palavra para Isabelle Barreto, com o seu trabalho, o processo artístico e o papel da direção de arte do web documentário Alma das Ruas. Com você, Isabelle. Obrigada, parabéns pela organização do evento. Bom dia. Vou compartilhar minha tela.
Esse webdocumentário que eu vou falar aqui nessa comunicação, ele faz parte do mestrado em mídias criativas na Escola de Comunicação da UFRJ, do qual ainda eu estou cursando, e o orientador é o Otávio Aragão. Bom, a minha comunicação é o processo artístico e o papel da direção de arte no webdocumentário Alma das Ruas. A autora sou eu, Isabelle Barreto, e eu faço a direção de arte, as ilustrações, os roteiros, a colorização e o design gráfico do projeto. O objetivo primário do meu projeto é fazer uma releitura ilustrada do livro Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. E o objetivo secundário é resgatar esse livro do João do Rio e a cidade do Rio de Janeiro da primeira década do século XX, que é representada nessa obra. E o conceito do meu projeto, ele é usar os textos de João do Rio para poder compreender o Rio de Janeiro atual, utilizar eles como uma ferramenta de reflexão sobre a sociedade carioca atual, para nós nos questionarmos sobre quais problemas permanecem os mesmos, em que antigos problemas da cidade se transformaram. Então, esse webdoc, Alma das Ruas, ele propõe releituras ilustradas das crônicas As Mariposas do Luxo, Pequenas Profissões e Visões do Ópio, reunidas no livro Alma Encantadora das Ruas. O formato escolhido para esse projeto foi o webdocumentário interativo, porque ele tem um formato não linear, permite uma narrativa não linear e interativa, que propicia que o interator ele escolha o seu percurso no webdocumentário. Então, permite um paralelo entre o flanar real do João do Rio, pela cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, e também o flanar virtual do interator pela obra, percorrendo o webdocumentário. Inicialmente, eu fiz uma pesquisa bibliográfica para fazer um contexto histórico sobre a época, sobre a primeira década do século XX no Rio de Janeiro, que é uma época de intensas transformações urbanas na cidade, né? E o Rio de Janeiro ele passava por reformas urbanas que pretendiam tornar a capital federal, na época, né, uma metrópole nos moldes das capitais europeias de então. E é nesse contexto que o João do Rio, um escritor e jornalista, escreve as suas crônicas e reportagens, que são posteriormente reunidas no livro Alma Encantadora das Ruas. E nessas crônicas, reunidas nesse livro, ele joga a luz sobre uma série de personagens que estavam marginalizados e que não encontravam voz nos veículos de grande circulação da época. Então, essa população de excluídos, a qual o João do Rio retrata nessa obra, não fazia parte daquele ideal de uma cidade que se pretendia moderna. Eu fiz uma pesquisa iconográfica em periódicos, revistas e ilustrações da primeira década do século XX. Uma pesquisa iconográfica também em fotos de Marc Ferrez e Augusto Malta, que foram dois fotógrafos que trabalharam intensamente nessa época na cidade do Rio de Janeiro. E também usei como referências visuais os desenhos e as gravuras da Kate Povitz, para poder basear o desenho das personagens, para poder dar uma carga de dramaticidade para as personagens que eu criei. A escolha do projeto, a abordagem escolhida foi o desenho e a ilustração. Como diz William, desenhar bem não é copiar a superfície, mas sim captar e suprimir aspectos dos personagens de forma a captar uma realidade que uma câmera não consegue. Então, a partir das fotos nas quais eu me baseei para criar os personagens e a ambientação, eu selecionei aspectos que eram mais relevantes para poder caracterizar as personagens que eu fui criando a partir dos textos de João do Rio. O estilo do desenho escolhido foi um estilo sem esboço, com uma fluidez do traço, uma linha contínua, uma ilustração manual. Por que essa escolha? Porque esse desenho feito à mão com esse traço contínuo,
eu queria representar como se o ilustrador estivesse desenhando as cenas nas ruas ao vivo. Isso alude ao caráter de reportagem das crônicas de João do Rio e o seu comportamento etnográfico, que ele escrevia a partir de uma observação direta das ruas, né? E ele não fazia um jornalismo de gabinete, e sim a partir do que ele percorria nas ruas e via. O projeto é composto das seguintes partes. Inicialmente, uma animação de abertura. Após essa animação de abertura, o interator tem acesso ao mapa digital interativo. A partir desse mapa digital interativo, clicando nas ruas, ele tem acesso a 3 releituras ilustradas das crônicas de João do Rio, que são As Mariposas do Luxo, Pequenas Profissões e Visões do Ópio. Aqui tem uma visão do mapa digital interativo, ainda não está colorizado, o processo agora está na fase de ser colorizado, então aqui eu estou apresentando os esboços. Então, clicando, por exemplo, na parte em vermelho, ele tem acesso à Rua do Ouvidor, que é onde se passa a narrativa da crônica As Mariposas do Luxo. Clicando em Visões do Ópio, ele tem acesso à Rua da Misericórdia e adjacências, que é onde se passa a narrativa de Visões do Ópio. E clicando na cor magenta, ele tem acesso à parte do cais, que é onde se passa a narrativa da crônica Pequenas Profissões. Aqui tem a tela da releitura da crônica Pequenas Profissões. Nessa crônica, o João do Rio ele descreve profissões marginalizadas que dependiam das ruas da cidade para sobreviver. E a forma escolhida para essa releitura ilustrada é uma tela com desenho de uma multidão de personagens encarando o interator e representando profissões que são descritas nessa crônica. Então, clicando com o cursor em algumas dessas personagens, através do efeito do mouse over, o interator identifica que essa personagem muda de cor e tem acesso ao áudio com trecho correspondente àquela parte da crônica sobre aquela profissão. Aqui já tem alguns personagens coloridos, o marcador, que era o tatuador da época, que era até uma profissão exercida por crianças nas ruas, o caçador, que ele caçava gatos nas ruas do Rio de Janeiro para vender para os restaurantes como se fossem leves, para os restaurantes de luxo. E aqui mais alguns personagens também, que são as ledoras de Buenadicha, que são as ciganas, que queriam a sorte das pessoas nas ruas por dinheiro, o trapista, o celista, o ratoeiro. Aqui tem a releitura da crônica As Mariposas do Luxo, e para essa releitura eu escolhi o formato de uma webcomic em tela infinita, porque faz um paralelo com o formato da Rua do Ouvidor. Então aqui na parte central tem um esboço de toda a webcomic em tela infinita, vertical, e aqui na direita um detalhe ampliado do esboço. Nessa narrativa, o João do Rio, ele descreve moças operárias que, depois de um dia de trabalho, percorrem a Rua do Ouvidor e vão observar as vitrines de luxo das lojas na época, mas, porém, sem ter dinheiro para comprar aquelas mercadorias que são expostas ali. Então, elas percorrem na narrativa a Rua do Ouvidor de ponta a ponta. Aqui algumas personagens já ilustradas, já coloridas, e aqui um esboço já do quadro 51 e do 52, a cena da moça indo embora no bonde, colorido já. E, finalmente, na parte dos extras, a qual se tem acesso também através do mapa digital interativo, a parte dos extras, eu faço um contraponto com os dias atuais do Rio de Janeiro. E nessa parte dos extras tem o texto completo do livro Alma Encantadora das Ruas, um breve histórico sobre quem foi o João do Rio, e também uma chamada à ação para o interator para que ele envie desenhos para o projeto a partir do que ele viu nas releituras ilustradas, mas tentando observar o que seriam essas personagens na cidade atual. Então, eu faço esse convite para essa reflexão e para que o interator, se quiser, envie desenhos, e esses desenhos vão ser enviados através de um e-mail, de uma conta de WhatsApp, e posteriormente expostos numa galeria no Instagram.
Então, nesse momento, se cumpre um dos objetivos do projeto, que é fazer um contraponto com os dias atuais, a partir dos textos de João do Rio, levando essa reflexão. Então, nesse projeto, a direção de arte cumpre um papel fundamental, porque vai desde a orientação, a pesquisa de referências históricas e iconográficas, passando pelas diretrizes para os roteiros, a concepção dos personagens, a colorização, a identidade visual e os cenários, projetando de forma macro o trabalho e conferindo uma unidade visual à narrativa, para que possa atingir os seus objetivos. Muito obrigada pela atenção e parabéns mais uma vez pela organização do evento. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa mesa linda, com esses textos com esses trabalhos tão instigantes. E aí eu fico muito pensando né, nesse núcleo central da apresentação de vocês, que é a questão da memória e sua potência, né? E maneiras bastante diferentes de se trabalhar, né, com a questão da memória na relação com a direção de arte. Me chama a atenção também, né, que são trabalhos de níveis de formação diferentes, e a riqueza de todos eles, e a troca e a interlocução que a gente tem, né? Pensando sempre nessa relação entre graduação, mestrado, doutorado, e como é bonito ver esses trabalhos tão potentes assim, juntos numa só mesa. É muito interessante pensar, né, nesses aspectos da memória. E aí me chama a atenção, né, como é que a Flávia pega a questão da memória com esse revisitar da memória para criar um humor, evitar apagamento, né, e criar uma nova realidade. Né? A Maria Clara está trabalhando numa análise de direção de arte, pensando na potencialização dos objetos em cena, né? Como é que esses diretores de arte criaram essa potência, né, dessa memória com os objetos, e a Isabelle está trazendo, né, esse resgate, né, trazendo à vida elementos que alguns foram esquecidos mesmo, apagados, e é um resgate, né, através desse web documentário animado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas questões, né, de como isso impacta para vocês na questão, né, dessas construções da memória e sua transformação em imagem e potência narrativa. Vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso? Nenhuma das três se anima assim? Eu posso começar? Vai lá, Maria. Eu acho muito interessante essa questão das memórias. Eu sou uma pessoa muito apegada aos objetos, e Aquários é um filme muito importante para mim, e que eu tive a oportunidade de, através dessa análise, trazer um pouco do que eu aprendi na graduação de design. Esse texto da Vera Damasio entrou no meu caminho em uma disciplina de design, e eu acho fascinante olhar para o filme e pensar que em nenhum momento nenhuma personagem cita o objeto. A gente não ouve falar da cômoda de tia Lúcia, a gente vê. E é através dessa imagem, dessas aparições, que a história vai se desenvolvendo. E essa é uma força dos objetos e da memória. E eu gostaria também de destacar que essa apresentação tem o dedo de Yomana Rocha, que não está presente, mas que orientou recentemente o meu TCC, que trabalha nessa mesma ideia dos objetos, de como usá-los na direção de arte. Espero ter respondido. Eu sou uma pessoa muito tímida e um pouco confusa. Nada confusa, Maria Clara. Você foi bastante clara na sua apresentação e também agora ao desenvolver isso. E é um lindo trabalho, assim. Parabéns a você e a Iomana, que
te deu a mão aí nesse processo que é tão bonito de orientação, né? Eu também não achei nada confusa, amei sua apresentação, por isso que eu vou começar falando de memória, relacionando com a sua apresentação, que realmente é impressionante como quando você vê a cômoda, né? Parece que você vê ali todas as camadas de secreções, parece que você vê nela, né, no detalhe daquela gaveta, no brilho que tem naquela madeira, que não é mais retinha, que já está um pouco curvada pelo tempo, né? Você consegue ver toda a história que aquela cômoda teve, toda a história das pessoas que viveram com aquela cômoda, e isso fala no filme, isso, né, é uma coisa que não passa imperceptível. Você pode até não racionalizar sobre isso, né, a pessoa que está vendo o filme, mas é uma coisa que transpassa e acrescenta e narra a história, né? Ontem também a gente teve aquela apresentação da Ju, que foi incrível, falando do poder dos objetos, né? E eu sempre penso no Heidegger, porque ele também faz parte da minha formação, né? O quanto os objetos eles são capazes de abrir mundo, né? E às vezes as memórias, falando de memória, aquelas memórias que você acha que são individuais, elas também acabam sendo coletivas e acabam resgatando na pessoa que está vendo as mesmas sensações, né? É uma coisa devastadora, assim, muito impressionante, né? O poder das imagens, dos objetos, né? E com relação ao clipe, né? Ele, principalmente, por isso que eu acho interessante quando a gente analisa o processo de criação e todas as coisas que influenciam no processo de criação, porque às vezes quem olha de fora acha que o processo de criação é uma coisa pura, limpa, sem interferências, e não é, né? Ele é cheio de pedras no caminho, de percalços e de coisas favoráveis e desfavoráveis, né? E nesse caso específico não havia outra solução possível imaginada, né? Porque você tinha essa encomenda de apesar de uma narrativa triste, pesada, né? Que todo mundo lembra de 2019, você tinha encomenda de fazer rir, de fazer um programa de humor. E como é que você transforma essas imagens que o texto te traz numa coisa que não seja tão pesada, né? Eu acho que essa que é a grande questão. E a solução encontrada tinha que ser uma solução rápida também, né? O que podemos fazer rapidamente? Que solução podemos encontrar rapidamente? Foi recorrer a essas imagens que tá um pouco no inconsciente coletivo. Quando você fala de ditadura, qual é a imagem que te vem na frente? Quando você fala de censura, qual é a imagem que te vem na frente? Né? Quando você fala de cocô, qual é a imagem que te vem na frente? Porque, infelizmente, tudo isso foi tema, né, de 2019, né? Quando você fala de criança assassinada, de pobreza, que imagem é a primeira que te vem na frente? E a gente foi percebendo que essas imagens eram comuns, né? Muitas vezes comuns, né? E aí você consegue, a gente conseguiu encontrar ali um caminho, né? E o Didi Huberman, né, no livro Levantes, né, que não é um livro, na verdade, que é fruto de uma exposição que ele fez, ele trabalha exatamente sobre isso, né? Como a questão das imagens dos levantes e das imagens dos artistas conseguem provocar, né, emoções e conseguem provocar decisões e tomadas de caminho, enfim. Eu posso falar um pouco também. Primeiro, parabéns pelas apresentações, eu gostei muito das duas. Maria Clara, você apresentou muito bem, fique tranquila. Eu também sou tímida, mas a gente enfrenta sobre a questão da memória, em primeiro lugar, eu escolhi fazer o tema do meu mestrado, algo relacionado ao Rio de Janeiro, justamente para uma memória afetiva, porque eu sou nascida aqui, criada aqui no Rio de Janeiro,
E quando eu pensei em fazer alguma coisa no meu mestrado, eu queria alguma coisa que fosse relacionada com a cidade do Rio de Janeiro. E os textos de João do Rio vieram a calhar porque eles resgatam uma época da cidade que eu vejo muito paralelo com o Rio de Janeiro atual. Uma época de grandes transformações, uma época em que a cidade estava sendo assolada por pestes, por doenças, e calhou de vir a época da pandemia também, na época que eu estava fazendo mestrado, né? Então tem mais esse paralelo com a época de João do Rio, com agora. É uma época de transformações urbanas e uma época em que os excluídos dos textos dele estavam marginalizados e não tinham voz, né? Como acontece hoje em dia também. E é uma época que estava esquecida, uma época da cidade que não se estava falando muito, né? Então, com tudo isso, eu quis resgatar essa memória e, através do texto de João do Rio, para poder usar no meu trabalho. Além disso, os textos dele, ele usa termos que não estão sendo usados mais, por exemplo, trapeiro, trapista, o marcador, que é o tatuador da época, o bandó, que é o jeito que as moças arrumavam os cabelos, uma série de termos que estão presentes nos textos dele, nessas crônicas, que foram perdidos com o tempo e que também foi muito bom eu poder ler esses textos com calma, mergulhar neles e poder resgatar eles para poder fazer essa passagem da linguagem escrita para a linguagem visual, nas ilustrações, nos desenhos. E a memória percorre meu trabalho também, porque eu utilizo os textos de João do Rio para fazer uma reflexão sobre a cidade atual. Né? Os textos de João do Rio são importantes, sim, claro, tem muita importância, uma riqueza grande presente ali, mas eu não queria ficar só nesse resgate da obra dele, eu queria também usar esses textos dele, a memória desse presente ali, da cidade, né, resgatando aquela época do Rio de Janeiro, como uma reflexão da cidade atual. Usar isso para poder a pessoa percorrer o Rio de Janeiro e se perguntar quem são esses trabalhadores urbanos que na época de João do Rio eram a Ledores de Benedite, o marcador, quem seriam esses trabalhadores hoje em dia nas ruas do Rio de Janeiro que dependem das ruas para viver? Então poderia ser talvez o motorista de Uber, o rapaz que usa bicicleta para entregar uma comida, o camelô, o burro sem rabo, que existe até hoje nas ruas aqui do Rio de Janeiro, mais para o subúrbio. Então, a pessoa usar a memória, mas para poder olhar a cidade atual com outros olhos e dessa forma crítica, e se perguntando, mudou alguma coisa? Piorou na cidade? O que piorou? Né? O que fazer esse paralelo para poder usar a memória como um instrumento de reflexão sobre a cidade atual. Então, são nesses diversos aspectos que eu vejo a memória percorrer o meu projeto. Eu acho interessante, Isabela, quando você propõe também essa questão do mapa, porque durante muito tempo, eu gosto muito do João do Rio, gosto muito do Machado de Assis, e são autores que, quando a gente lê, a gente tenta encaixar as coisas na cidade. E esses mapas mudaram, um pouco menos no João do Rio, muito no Machado de Assis, né? Com o fim do Morro do Castelo e tal, e a gente não consegue, às vezes, entender essa cidade que está sendo descrita no livro, porque ela não corresponde mais a um mapeamento da cidade atual, né? E eu achei esse aspecto muito interessante também, porque dá essas dimensões, né? E essa possibilidade de tentar entender esse mapa em termos de visualização, né? Usando aí essa tecnologia da visualização de dados também, criando uma imagem que também é afetiva, porque eu acho que a questão que está presente também nos 3 trabalhos é esse recorte do afeto, né? Como a memória é uma linha de afeto e como ela é agente de emoções em todas as suas potências, né? Tanto no processo que leva à criação, é o teu afeto que faz criar esse web documentário, mas é também pelo afeto que ele evoca,
que vai fazer as pessoas se mobilizarem e clicarem e terem uma conexão tanto com esse tempo passado como o próprio João do Rio, né? A Tainá está dizendo aqui, fiquei super curiosa para experimentar esse web documentário. Eu acho que a gente vai precisar ver isso, Isabelle, daqui a pouco, no futuro, quando ele estiver mais avançado. Muito interessante, né, essa proposta. Queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta para uma ou para o geral aqui, para as apresentadoras das comunicações. Eu tenho uma questão, Beth, uma questão para a Isabelle e para a Flávia. Primeiro, eu quero parabenizar também, achei as 3 apresentações ótimas, elas mobilizam coisas na gente, né, dá vontade de criar também. Eu queria que a Isabelle e a Flávia comentassem quais são as maiores dificuldades que vocês encontraram para poder escrever e produzir, né, essa relação entre refletir sobre algo que vocês construíram como diretoras de arte, como cenógrafas, etc. Bom, a maior dificuldade que eu tive, eu acho que foi, primeiramente, pensar qual seria a melhor forma para poder fazer a releitura de cada crônica. Pensar nesse formato. Sem ficar algo caricato, sem ficar exagerado, sem sair do tom que eu queria dar, sem valorizar o texto do João do Rio, achar essa medida, eu acho que foi, até agora, a maior dificuldade que eu tive. Achar principalmente para a tela da releitura da crônica Pequenas Profissões. Essa foi que me levou mais tempo para idealizar qual seria o formato ideal, para poder pensar nessa adaptação mesmo, sem ficar algo caricato, porque todo o tempo eu tinha essa preocupação de respeitar a obra do João do Rio, sem fazer algo infantilizado, ou sem ser dramático demais, não ter um certo equilíbrio para poder manter um tom que eu queria dar no web documentário. Vai sempre procurando respeitar a obra dele. Tanto que, na releitura da crônica Pequenas Profissões, nos áudios correspondentes a cada personagem, eu optei por manter o texto original do João do Rio. Eu não fiz uma adaptação, eu quis ser fiel nos áudios ao texto original dele. Eu achei importante isso. Assim também como no roteiro para a webcomic, da adaptação da releitura, para a releitura da crônica As Mariposas do Luxo, né, na história em quadrinhos, eu também usei nos diálogos o texto original do João do Rio, porque eu achei importante ter essa conexão com o trabalho dele, respeitar essa obra dele nessa parte, né? Porque o trabalho já tinha tanta coisa que eu acrescentei uma camada, né, tão grande que eu acrescentei com as ilustrações, os desenhos, as cores, eu achei importante me manter fiel ao texto original dele. Então, eu acho que a maior dificuldade foi na adaptação da releitura Pequenas Profissões, para achar esse formato. Na verdade, eu estou nesse exercício, né, de olhar para a minha prática profissional no doutorado, né? Eu sou arquiteta e sou cenógrafa de formação, e fiz um mestrado em filosofia, e agora estou no doutorado em artes da cena, minha orientadora é a Beth, muito feliz de tê-la como minha orientadora, e o meu doutorado é um pouco sobre isso, né? É um pouco refletir sobre os anos que eu passei trabalhando na TV Globo e como é o processo de criação lá, que é uma coisa que me interessa muito.
E é um exercício, ao mesmo tempo, de saber como é o processo de criação, porque eu estava lá dentro, mas também é um processo de olhar de fora, né? E, então, é um vai e volta contínuo, assim, né? Porque como você olha de fora alguma coisa e, ao mesmo tempo, você conhece as entranhas, você olha por dentro, né? E é um exercício também de olhar crítico, né? Porque não necessariamente você tem que ser 100% a favor ou 100% contra de alguma coisa específica, né? E como é que você faz para trazer essas questões, né? E essas idiosincrasias também. Então, quando na verdade, eu comecei a ler o livro sobre o fio do Didi Huberman e depois o Redes de Criação, e encontrei ali bons respaldos teóricos para entender um pouco o processo de criação e os dilemas, né, da questão da soberania mesmo, que são colocados na nossa profissão, independente de onde você esteja inserido, em qual meio você esteja inserido. E aí pensei em trabalhar com esse clipe, que eu acho que, de uma maneira simples, né, por ser um clipe, uma obra fechada, né, não é uma telenovela de 6 meses para analisar, né, eu achei que a gente poderia explorar bem esses dois autores quando eles abordam esses assuntos, né? Depois até me arrependi, porque como é que eu vou falar desses dois autores em 10 minutos? Eu acho que até passei um pouco do tempo, porque é sempre difícil, né? Você resumir 2 livros assim e ainda relacionar, né? E foram grandes descobertas esses dois textos, assim. Eu acho bem interessante a maneira como o D. Huberman coloca a questão da soberania, né, exemplificando em obras de arte, né, e como o audiovisual lida com isso o tempo inteiro, né, porque somos artistas, mas não trabalhamos com demandas individuais, né, são sempre demandas coletivas que sofrem muitas interferências de outras subjetividades, o que é muito interessante também, né, e o processo criativo também, né, não é um processo criativo individual, isolado, aliás, talvez nenhum seja, né? Afinal, qual é, né? Existe, né? Não, então, eu estou nesse exercício constante de tentar olhar de fora e de dentro o que acontece. Está sem som, Beth? Cabe abrir aqui. Eu acho bastante interessante, Flávia, quando você faz essa viagem, né? Que é uma viagem assim da tua criação para dentro, né? Também como ela funciona, os processos criativos da empresa, que também influenciam a nossa forma de trabalhar, né? E como é que isso volta e como é que isso é lido, né? Ou pelo menos qual é o desejo de leitura que o diretor de arte tem, que o cenógrafo tem daquele objeto, daquele produto, né? É muito interessante pensar, né, nessa questão dessas dimensões de processos de criação e processos empresariais. Eu acho que, por mais que assim, o cinema seja indústria, né, a gente tende a não focar tanto nessa questão, nesses impactos nos processos criativos. Só que a gente vai ver que isso tem as formas de produção, elas têm um impacto sim no processo criativo. Quando você faz um objeto sozinha, você tem um processo de criação. Num filme, a estrutura da direção de arte vai ser completamente diferente, e isso vai implicar em um determinado tipo de processo de criação. E uma empresa como a Rede Globo, né, que tem um formato, eu acho que único, né? Pelo menos assim, já trabalhei em outras televisões fora do Brasil, e no cinema a estrutura é muito diferente, né? Porque na Rede Globo não existe exatamente essa figura da direção, do diretor de arte, mas existe um cruzamento de setores, né? E existe um cruzamento administrativo mesmo no processo produtivo que conduz processos de criação particulares. Eu também estou muito feliz de ter você
como orientanda. Acho muito interessante pensar, né, esses processos e a riqueza desses processos e a magnitude, né, das influências dos processos produtivos nos processos de criação. Eu acho que tem um cruzamento aí que é bem particular, né, em cada instância, né, em cada modo de produzir. Maria Clara, no teu trabalho do TCC, você continua com aquários ou você foi para um outro objeto que relaciona essa questão da memória? Na verdade, no meu TCC, eu desenvolvi um projeto de arte para um curta que eu mesma roteirizei e pretendo dirigir, e que tem essa ideia de explorar os objetos de memória e como eles se relacionam com as personagens. A história do filme, basicamente, é uma criança que tem medo de crescer, e eu utilizo os objetos e os espaços para enfatizar esse medo, esse apego. Essa é a proposta. Muito bonita essa proposta. Eu acho que esse elemento da memória é um fio muito importante para a direção de arte, né? Como uma condução da narrativa dos objetos, né? A temporalidade dos objetos, a marca, né, que o tempo faz no espaço e nos corpos. Vocês gostariam de falar mais um pouco sobre essa questão da relação entre a memória e a criação da direção de arte? Eu acho a memória é uma coisa fantástica para ser explorada em todos os sentidos, e na direção de arte isso se torna mais potente por ter essa questão da visualidade. Eu trago Aquários, mas se a gente fosse para outros filmes de Kleber Mendonça Filho, que talvez não sejam objetos propriamente artefatos de memória, mas são objetos que ajudam a estruturar a narrativa. Vinil Verde, que é um curta-metragem, o disquinho verde é fundamental para a narrativa. Em Eletrodoméstica, que também é um curta-metragem, a visualidade do curta é toda construída por meio dos eletrodomésticos, controle remoto, a forma como a personagem se relaciona com a máquina de lavar. Então, tudo isso está na imagem do filme. Então, talvez eu trago na pesquisa algo muito específico, e a cômoda de Tia Lúcia é esse objeto mais específico, mas os objetos podem estruturar a narrativa de diversas formas. Eu acho que os objetos são sempre elementos muito fundamentais, né? Eles nos ajudam a entender o tempo dessa trama, eles nos ajudam a entender as relações entre os personagens, eles são parâmetros sociais, a gente consegue imediatamente localizar socialmente um personagem em função dos objetos que a eles são associados, né? As emoções, os apegos, né? Os desapegos, né? Os objetos eles têm uma carga narrativa muito forte, né? E uma carga temporal, social, cultural também bastante forte, né? Eles são, e aí alguns filmes vão trabalhar com ele mais, né, mais como signos, outros menos, né? Queria saber se tem mais alguma pergunta, alguém da audiência quer fazer alguma pergunta aos participantes da mesa. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta para a plateia, né? Que é uma curiosidade, assim. Eu, quando apresentei o trabalho, apresentei as imagens, enfim, vocês pensam naquelas imagens, vocês lembram dessas imagens?
aquilo fala alguma coisa para vocês, efetivamente? Flávia, você diz as referências que você utiliza para construir o cenário? As referências que são usadas, porque vocês não viram o Sim. clipe também, né? Mas que foram usadas para reconstruir as imagens no clipe. Ah, sem dúvida. Acho que está bem implícito ali, a gente consegue resgatar, né? Quando vê. Não sei se por conta também do fato de que está uma ao lado da outra, né? Que você constrói essa cadência, então a gente automaticamente se vale disso. Mas eu gostaria de ver também, né? Como é que isso ficou no final, esse clipe. Assim, vou procurar, inclusive, até anotei aqui. Porque eu tenho a lembrança de ter visto isso na TV Globo, de ter achado muito disruptivo, assim, cara, era muito irônico, né? Tinha uma ironia latente, assim, isso, eu lembro de ter me marcado mesmo, mas eu quero rever. Eu não sei se é o caso, mas eu posso até colocar aqui para vocês, se houver tempo, de repente eu coloco, mas enfim. Você está com ele disponível aí, Flávia? Sim, sim, é porque não deu tempo, né? A gente tem... Quanto tempo é? Acho que são 2 minutos, alguma coisa assim, é um clipe, né? Tempo. Coloca para a gente ver. Então tá, peraí que eu vou colocar, então. Importante, Flávia, ter visto o clipe, porque realmente aí a coisa ganha uma vida, né, para a gente numa dimensão muito maior, né? E as referências ficam muito mais evidentes também quando a gente vê o conjunto do trabalho realizado, não só apenas as imagens fixas, né? Tainá escreveu aqui, que bom que você passou, Flávia, porque é muito tocante o clipe. Realmente, assim, a imagem no movimento e a edição, né? Eu acho que ganha aí um brilho que a gente estava sentindo, né? Foi bom se sentir. Porque realmente, assim, quando a gente vê a música, é extremamente melancólica, né? E se você pensa no que veio depois, né, é exatamente o prenúncio do que viria, né? Justamente por conta dessa melancolia. E não tinha como fazer diferente, né? E quando a gente fez o clipe de 2018, a gente ainda ia para o primeiro ano do governo Bolsonaro, todo mundo sabia que ia ser difícil, mas quando passou 2019, a gente teve certeza de que dias piores viriam, né? E realmente era difícil ter esperança, né? Enfim, estamos aqui, né? Sofrendo ainda por isso, né? Ainda vamos continuar, né? Mas eu acho que a gente começa a poder ter outros horizontes, né? Benedito colocou aqui 2019 parece tão distante. Tainá colocou, não tinha me tocado que a Globo tinha descontinuado os programas de humor. E a Tainá também parece mesmo uma prova de que rir é mesmo revolucionário. Claro, assim, que os programas de humor, né, no caso está no ar, e eles eram passados em horários, assim, né, esse daqui deve ter ido ao ar, tipo, quase meia-noite, né, então, faz parte, né, fazia parte da estratégia, não sei muito bem qual é, mas também, assim, se você vê, né, existe essa coisa que é do andar para frente mesmo, né,
ao mesmo tempo que a gente resgata as memórias, né, existe essa coisa do andar para frente. Como é que se anda para frente, né? O que a letra tanto pede, né? Tem que andar para frente, tem que andar para frente. Mas como é que se anda para frente, efetivamente, se você não tem a sua história como solo, né? E que história é essa que se conta, né? Porque em 2019 também existia muito isso, né? Não existia holocausto, não houve ditadura, foi uma revolução, né? Então, como é que memória é essa que vira uma ficção, né? Que você reconstrói, enfim, acho que são todas questões que acabam entrando em jogo quando a gente fala de memória, né? Por imagens, principalmente, né? Beth, posso fazer uma contribuição? É a Kátia aqui, eu estou sem câmera, vocês desculpem, gente. Estou sem câmera, mas vocês me ouvem, né? Muito bem, Kátia. Adorei, muito interessante, tá? Adorei ver o clipe, Flávia. E o que você falou agora, acho super importante, mas só trazer um contraponto, eu acho que tem essas memórias que viram ficções, que apagam e modificam, né, de uma forma não bacana, não construtiva, produtiva, o que passou. Mas também, por outro lado, tem a gente usar a arte, né, para revivar, trazer de volta, reacender, tornar viva memórias, né, que eu acho que é um pouco isso que o trabalho da Isabelle me mostra, sabe? Então, tem os dois lados, né, dessa moeda, a gente tem que... É confuso, é complicado, né? Não é simples. Mas, realmente, tem esses dois lados da moeda, era isso que eu queria contribuir. Porque o trabalho da Isabelle, para mim, parece que vai nessa outra chave, de usar a arte, né, as ilustrações que ela está criando, para trazer de volta algumas memórias, assim, que são memórias muito bacanas. Então, reconstruí-las de uma forma produtiva, né? E tem também isso que você falou, que são as narrativas e as construções que apagam as memórias, né? Que não são boas também. É um pouco essa reflexão, trazer para você e para a Isabelle, ouvir vocês sobre isso. Bom, no meu trabalho, realmente, eu resgato, através das memórias, o Rio de Janeiro, daquela época, né, do início do século XX. Sobre a questão dos objetos, que até uma questão anterior que foi colocada, não propriamente dos objetos, mas a ambientação do local. Eu fiz uma pesquisa grande também, na arquitetura dos prédios da época, para poder criar os cenários e resgatar essa memória para criar os cenários da história em quadrinhos, com a releitura As Mariposas do Luxo. Então, lojas famosas na época, como a Elegante, uma série de joalherias que foram muito famosas na época, né, que fizeram parte da memória afetiva da cidade da época. Eu resgatei, eu fiz essa pesquisa tanto na Biblioteca Nacional, quanto em outros locais, o Arquivo Nacional também, para poder resgatar essa memória da cidade, né, e poder criar essa ambientação dos cenários e ter um respeito também por essa memória. O meu trabalho, realmente, ele tem esse lado da memória que a Kátia fala, que é o resgate da memória para poder usá-la de uma forma afetiva, crítica também, né? Como eu já falei, utilizando isso como uma perspectiva crítica da cidade atual, mas tem todo um afeto que percorre o trabalho, né? Que é muito latente nele. No caso do clipe, né, a gente até tinha como uma possibilidade usar as imagens elas mesmas, né? Porque tem clipe que é feito dessa maneira, né? Você usa as próprias imagens, coloca numa edição, coloca os personagens em determinados ambientes, enfim, e vai salpicando imagens documentais com imagens e tal, e aí só que a gente esbarrava em duas questões principais, que era
o tempo para pedir autorização das imagens, né? Porque você precisa pedir autorização de todas as imagens. E a questão de que, se você coloca as imagens elas mesmas, também você poderia não trazer a leveza e a sutileza necessárias, solicitadas pela demanda, né, do programa de humor. E aí essa foi a maneira que foi encontrada, né, de reproduzi-las, reescrevê-las nesse outro contexto, que é esse bardo branco, essa folha em branco, que a gente chamava, né? E ao mesmo tempo, ao ver essas imagens, seria impossível que essas imagens, junto com a letra, não remetessem às suas imagens de origem, né? Então, mais ou menos, essa foi a solução encontrada lá com todos aqueles balizadores que a gente tinha, né? Que nortearam a criação. Enfim, mas eu acho o clipe extremamente melancólico né, e acho que ele sempre, ainda hoje, ele me deixa melancólica, assim. Mas eu acho essa melancolia potente, né? A melancolia é um sentimento potente, importante, né? E ela eu não senti, não, essa melancolia. Não sei se eu sou muito melancólica. Eu senti igual a você, Beth. Eu achei muito potente. Eu acho que ao entrar em contato com as imagens e com as memórias, né, nesse momento de 2019, era importante, né? Porque era um momento que a gente estava negando as memórias. Então, esse uso, por exemplo, acho que o filme do Chaplin talvez seja o que, para o grande público, mais fizesse o resgate da memória, né? Porque tem toda a brincadeira dele com o globo, e aí tem a Terra plana, né? Essas relações com a memória num momento de negação, de apagamento da memória, isso é uma coisa muito poderosa. E aí a gente vê que nos 3 casos, nos 3 trabalhos, a gente tem uma função da potência da memória, né? No caso da Flávia, essa questão desse resgate dessa memória num momento em que a gente tinha toda uma estratégia aí de tentativa de apagar, né, o que foi a ditadura militar, os sofrimentos causados, o dano, né, à sociedade brasileira, enfim, né, mais um desejo de apagamento, e o clipe vem trazendo esses elementos da memória. No caso da Isabelle, é uma cidade, de alguma maneira, perdida, mas que está em diálogo o tempo todo com a gente, né? Principalmente se a gente pensar com a questão da pandemia. Eu acho que assim, a pandemia é uma desgraça, mas é uma feliz coincidência, de certa maneira, no teu trabalho, né? Porque traz de volta a ideia da praga na cidade, que é forte nesse relato. Então, eu acho que você tem aí um índice de presença do passado ainda mais forte, né? E também é uma ideia, né, de resgatar essa cidade, tirar esse Rio de Janeiro desse apagamento, as profissões e as releituras que você faz dessas profissões, elas são interessantes também, né? E não sei de que maneira exatamente você vai fazer isso no webdocumentário, mas trazer esses links, esses paralelismos, eu acho muito importante. E a gente vê na ficção que a Maria Clara traz também essa potência da memória, né? A cômoda como um elemento vivo, ativo, né, dentro das emoções da personagem e dos momentos de angústia que a gente tem, né, vendo o filme, como estão acionados pela materialidade desse espaço, né? Da cômoda. Tem uma outra coisa, que é uma coisa que eu sempre gosto de colocar em cenário, que são nichos.
Você vê naquela imagem do sonho que está cômoda, mas a parede atrás não é reta, né? É uma parede com prateleiras que cria uma profundidade, que traz também ainda mais densamente essa ideia do vazio. Então, assim, a cômoda está violada, né? Então, assim, esses elementos, como eles são narrativos, né? Como são importantes pensar nessa fala da memória, na construção de uma aderência do personagem, na construção de uma emoção, né, do espectador em relação ao que está sendo mostrado, seja um clipe, seja um filme, né, de ficção, seja um documentário. Você está chamando de web documentário, estou querendo chamar a atenção da questão interativa, né, desse teu web documentário. E tudo isso acionado pela ideia do afeto e da memória. Eu gostaria de saber se tem mais alguém na plateia que tem interesse de fazer alguma questão, de colaborar. Você me ouve? Tainá. Estou sem câmera, gente. Desculpa que eu estou na rua, mas eu consegui entrar num lugarzinho aqui para ouvir a mesa. Queria parabenizar, muito legal. E fiquei pensando um pouco a respeito disso que a Kátia trouxe, dessa dupla dimensão da memória, e meio que fui revisitando os trabalhos nessa perspectiva, e achei que, de fato, faz sentido, assim, na medida em que a memória faz a gente repensar o passado para imaginar o futuro, né? Imaginar o futuro diferente, de repente. E aí fiquei pensando também como é que no Aquários essa dimensão de futuro e essa dimensão de apagamento, ela também é presente, né? Como é que aquela cômoda, ela dá conta desse afeto da personagem pelo passado, pela tia, que é uma pessoa, né, que meio que a inspirou, mas ao mesmo tempo ela vive, né, na tentativa de expulsão dela daquele espaço, naquelas pessoas que estão disputando aquele espaço para demolir aquele prédio, para construir um outro espaço, em outros moldes, a partir de uma visão de mundo que é completamente diferente da personagem, né? E eu fiquei pensando isso um pouco em relação a todos os projetos, né? O da Flávia também, como é que é esse olhar para o passado, essa crítica a uma tentativa de apagamento dessas memórias, que também nos leva a não repetir determinados erros, né? E a tentar uma reescrita do presente e do futuro dentro desse contexto horrível que foi 2019, né? E o projeto também do web documentário, né? Que também olha para o passado, também olha para essas relações sociais, né? Para essa relação entre o espaço da cidade e as pessoas, o direito à cidade, também atualiza isso, enfim. Achei muito legal todos os trabalhos e perceber, né, como é que, bem ou mal, neles a memória ela tem esse impulso, né, do passado para o presente, de uma imaginação, uma potência, né, de imaginação de futuro, enfim. Muito linda a mesa, era só um comentário mesmo e um parabéns para todo mundo. Obrigada, Tainá. Aqui um comentário da Kátia. Realmente, Aquários do Kleber traz muito esses elementos, reflexões, provocações, impulsos e potências. Gente, eu vou... alguém gostaria, alguma de vocês gostaria de comentar um pouco o que a Tainá falou? Então, eu vou passar para o encerramento da mesa, agradecer a todos vocês, e às 11 horas a gente tem uma nova mesa, né? Direção de arte e as fabulações visuais, nesse mesmo link. Gente, até mais tarde. Tchau, gente, obrigada.
Até daqui a pouco. Obrigada. Obrigada.